Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema quem é o Espírito Santo. Nossa lição de número 9, que tem por título, ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 17, na versão NAA. Introdução. A função do Espírito Santo é fundamental na igreja, mas a qualificação como pessoa ou outra entidade fora do Pai ou Filho é duvidosa. A questão é, não temos versículo suficiente ou texto suficiente que a gente possa abordar, ou esclarecidamente, que possa abordar que o Espírito Santo é uma pessoa fora do Pai, ou uma pessoa fora do Filho. Não temos isto, né? Então não podemos qualificar desta forma. Mas nada disso desqualifica sua importância e manifestação. Ou seja, o Espírito Santo está sempre sendo manifestado, falado, citado. Relações dos dons, capítulo 12 de Coríntios, ele que está manifestado ali em dar o dom espiritual para a igreja. Então, nada disso desqualifica a sua importância, uma, e manifestação, duas, do Espírito Santo. Então, se ele é uma pessoa fora do Pai, ou se ele é uma pessoa fora do Filho, pode ser até duvidosa, mas a manifestação e importância dele, isso aí não pode ser desqualificado. Ok? O Espírito Santo aparece como um agente de Deus, Mateus capítulo 1, versículo 18, às vezes como um poder gerador, Mateus capítulo 1, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículo de 35. No ordem do batismo ele aparece, Mateus capítulo, na ordem do batismo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus capítulo 28, versículo 19, mas não sabemos que ele é uma função ou uma pessoa. Ou seja, se ele era uma manifestação, uma função, um atributo, a gente não sabe, ou uma pessoa. A Bíblia não qualifica o Espírito Santo como uma pessoa exclusivamente. A teologia sim, mas as escrituras não. Ok? Então a gente não conseguimos saber isso, pois ele é o único que pode encher uma pessoa. Então ele como um ser, ele não poderia preencher outra pessoa, ocupar um espaço de um outro espaço. Contudo, é atribuído ao Espírito Santo a capacidade de encher outra pessoa. Lucas capítulo 1, versículo 15 e versículo 45. Isso em Lucas, capítulo 1, versículo 15, versículo 41, versículo 67. E Lucas, capítulo 4, versículo 1, e Lucas, capítulo 10, versículo 21. E também é atribuído ao Espírito Santo o ensinar, como falar, por exemplo, a gente tem Lucas, capítulo 12, 12. São atribuições dadas ao Espírito Santo, como ele capacitasse, como ele energizasse as pessoas para o funcionamento e o crescimento do corpo. Contudo, eu não posso aqui, como teólogo, como professor, como mediador do ensino, falar para você que o Espírito Santo é uma pessoa, por mais que a gente tenha já 1.700 anos, praticamente, 1.600 anos, falando sobre o assunto e atribuindo ao Espírito Santo uma pessoalidade. Mas, contudo, pelo que a gente averigua pelas Escrituras, a gente deve ter cautela ao atribuir ao Espírito Santo uma pessoalidade. Eu não estou aqui, objetivamente, querendo desqualificar ou desfazer a doutrina da Trindade, mas estou querendo aqui apresentar que a gente deve ser escriturístico. Aquilo que está escrito de forma concisa, precisa e clara, a gente deve absorver. Aquilo que não está escrito de forma concisa, precisa e clara, a gente deve observar, examinar tudo e reter sempre aquilo que é bom, que é do bem. Aí de repente, eu vou passar para o segundo ponto já. Você pode pensar, mas por que esse assunto está sendo levantado agora? Está sendo levantado agora porque cada período se vai se levantando questões e objeções referentes às coisas. Claro que objetivamente eu não estou objetando ao Espírito Santo, porque eu sou de uma igreja pentecostal e acredito nos dons do Espírito Santo, porque eu acredito que o Espírito Santo revela e que ele manifesta os dons são manifestados do Espírito Santo, então eu não estou aqui discutindo a funcionabilidade do Espírito Santo, mas estou discutindo aqui a pessoalidade do Espírito Santo. É completamente diferente a priori. Ok. Quanto a ele pertencer a alguém,
o descaracteriza. Essa é a questão. Ele pertencer ao pai ou ao filho pode o descaracterizar. O que é descaracterizar? Tirar dele o ser uma pessoa. Descaracterizar de ser uma pessoa. Ou descaracteriza ser uma pessoa. Então, assim, mas na verdade, não podemos entender aqui, ou absorver, que essas qualificações, ele ser, pertencer a algo, isso realmente, objetivamente, vai tirar a sua personalidade. Mas, normalmente sim, porque, por exemplo, o filho, ele saiu do pai, mas ele objetivamente não pertence ao pai no sentido qualitativo, porque ele passou a ser uma pessoa fora do pai. Só que o Espírito Santo, ele é uma pessoa no pai, é uma pessoa no filho. Então ele está debaixo de uma autoridade, de uma regência, que são participados, tanto do pai e tanto do filho. Essa é a questão que envolve a pessoalidade do Espírito Santo. E isso pode descaracterizar a sua pessoa. E isso até foi discussão dentro da igreja em séculos passados. O livro Doutrina da Trindade vai falar isso para você. Aqui, ó. Livro Doutrina da Trindade na Bíblia e na História. Vai falar sobre isso. Primeiro ponto, vamos aqui correndo. De quem é o Espírito Santo? De quem ele é? É do Pai ou do Filho? Mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. O Espírito do vosso Pai fala em vós. Eu coloquei aqui Mateus capítulo 10, versículo de número 19. Ok? Espírito do vosso Pai. Então o Espírito do vosso Pai é quem? O Espírito Santo. Então o Espírito é de alguém. De Deus. Não é procede de. Ele é de alguém. Alguém tem posse dele. Então essa pessoa aqui utiliza aquele agente para atribuir certos poderes, certa autoridade, etc. Como esse copo aqui, ó, é meu. Como esse livro também. Assim as coisas funcionam. Vamos lá, rapidinho. A pergunta, quem é o Espírito Santo, é respondida como ele sendo Deus em todas as suas características. Ou seja, quando a gente vai para o título da lição, para o Espírito do Senhor, teologicamente se entende o seguinte: não, o Espírito do Senhor é Senhor porque ele participa ou manifesta os mesmos atributos do Pai. Não, o texto está falando que o Espírito do Senhor, ele é posse de alguém, mas no entendimento comum, o Espírito do Senhor é uma outra pessoa fora de Deus. Uma outra pessoa fora de Deus. Então, a pergunta é respondida como ele sendo Deus em suas características, mas a resposta não o qualifica como pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. Ou outra divindade separada de Deus. A questão é, de quem é o Espírito Santo? Normalmente, não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa fora de Deus. Tá. Será que é? A Escritura não aborda dessa forma. As atribuições ao Espírito Santo estão muito ligadas ao Pai. Lucas capítulo 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, e capítulo 2, versículo 4 e 17. Ok. Fazendo dele parte de Deus, não outro Deus. Fazendo parte da essência de Deus, da pessoalidade de Deus, dos atributos de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, e assim por diante. Não sendo outra pessoa fora de Deus. É assim que essa Escritura apresenta. O Espírito Santo, quando aparece na companhia do Pai ou do Filho, pode representar uma força ou uma ação dos mesmos. Como dizer, o Espírito Santo aparece num versículo como sendo numa colocação com o pai e o filho. Ele pode ser, é hipotético, tá, irmão? Pode ser
representado como uma força, uma ação dos mesmos, ou seja, tanto do Pai e tanto do Filho. É atribuído ao Espírito Santo posse. Por que isso? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele é enviado tanto pelo Pai, João capítulo 14, versículo de número 26, como pelo Filho, João capítulo 16, versículo 7. Aí vem, por isso a pergunta, o Espírito Santo, o Espírito de quem é o Espírito? O Espírito é de Jesus? O Espírito é de Deus? Ele é enviado por quem? É enviado pelo Pai? É enviado pelo Filho? Quem envia o Espírito Santo? Quem tem a primazia sobre o Espírito Santo? Quem tem a supremacia sobre o Espírito Santo? Quem é um agente que envia o Espírito Santo? Quem dirige o Espírito Santo? A gente teologicamente ainda encontramos dúvida, apontando posse ativa de ambos. Então, tanto o Pai, tanto o Filho têm posse ativa sobre o Espírito Santo, os dois que vão ordenar o seu funcionamento na igreja. Por isso, o Espírito Santo não tem vontade própria, João capítulo 16, versículo 13, vontade própria. Sua vontade é a vontade do Filho, por isso a sua sujeição direta ao Filho aparece no texto de João capítulo 16, versículo 14. Como ele não tem vontade própria, ele tem total sujeição ao Filho para ele funcionar e ser o que ele é. 2. A função do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? E quando ele vier, ou seja, quando ele foi dado à igreja, hoje já está na igreja. Eu botei aqui como versículo, João capítulo 16, versículo 8. Não vou citar João capítulo 6, versículo 8, porque não tem necessidade de citar aqui, mas se quiser, você pode citar na sua sala de aula. E atribuir já de início isso como função do Espírito Santo. Não vou trabalhar com os assuntos que está no texto de João capítulo 16, versículo 8. Por quê? Porque senão eu caminharia por um caminho completamente diferente do que abordar. Só quero utilizar quando ele vier. Jesus atribuiu diversas funções ao Espírito Santo. Ou seja, quando ele viria, ele teria não só aquelas que estão atribuídas em João capítulo 16, 8, mas outras também. Essas funções apontam o seu ministério, que é serviço, dentro da igreja. Que é o ministério do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. São manifestações conjuntas. Isso aí está intrínseco na pessoa do Espírito Santo e manifestações que o Espírito Santo vai fazer na igreja. Seguindo, já temos também outras posições que vão colocar como consolar, ensinar a verdade, como a gente encontra em João capítulo 14, 26 e João 16, 13. A gente já citou nos versículos anteriores. São elementos preliminares da salvação. Então, coisas que o Espírito Santo vai engendrar desse versículo que a gente falou aqui, como ensinar a verdade e consolar, são elementos preliminares da salvação. Alguns entendem que os dons é dado pelo Espírito Santo, mas na verdade é Deus que opera tudo em todos. Deixa eu só dar uma pausa aqui para a gente seguir. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, vai falar dos dons manifestados ali, depois você pode ler com calma. E normalmente as pessoas falam que é o Espírito Santo que dá, mas a Bíblia diz no final que é Deus que opera tudo em todos. Então o que você deve entender? O Espírito Santo aplica aquilo que o Espírito... Eu vou falar devagar para que eu não possa me perder e você possa entender. O Espírito Santo aplica aquilo que Deus ortoga. Ok? O Espírito Santo é aquilo que Deus ortoga. Deus dá e o Espírito Santo pega e aplica aquilo. É como um agente que vai entregar uma carta da polícia e assim por diante. Ele vai aplicar aquilo que a autoridade acima lhe ortogou. Ok? Então quem opera tudo em todos é Deus. Contudo, não podemos negar que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que é útil. Ou seja, por mais que a gente saiba que Deus é que opera tudo em todo, mas a operação, a manifestação do Espírito Santo é dada para aquilo que é útil. Então ele está ali junto com o dom, dando o crescimento, o desenvolvimento, o excrescimento do dom na vida
do indivíduo. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Dons espirituais deve ser onde ele atua. Então, onde está o Espírito Santo é onde Deus, os dons vão ser manifestados. A gente tem 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Então, os dons espirituais caracteriza a manifestação exclusiva e inclusiva do Espírito Santo ali. A gente vai seguindo para caminhar para o final. Então, a gente tem dentro desse escopo ainda, a obra da carne pode ser dom da carne, ok? Dado pela carne, manifestado pela carne. Isso a gente encontra em Gálatas capítulo 5, 19 e 21. E o dom do Espírito produzido em nós, é obra do Espírito. Ok? Então, o que a carne produz é uma coisa, mas o que o Espírito produz é outra coisa, completamente diferente. Vai aludir caminhos e posições diferentes. Seguindo, conclusão. Parece óbvio a revelação do Espírito Santo, parece óbvio a relação do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Ok? Aí a gente precisa entender o seguinte, a Bíblia quando fala, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A comunhão do Espírito Santo, ela não está só envolvida entre a relação do Espírito Santo com nós, os seres humanos, mas a comunhão entre o Pai e o Filho. Ele linka entre o Pai e o Filho, linka o Pai com o Filho e o Filho com o Pai. É isso que eu quero diferenciar aqui. Ok? Então, existe uma relação entre o Pai e o Filho. O que não fica tão claro é que o Espírito Santo é uma entidade distinta entre essas pessoas. A gente não tem um versículo claro que vai abordar que o Espírito Santo realmente é uma pessoa distinta entre o Pai e o Filho. Sua relação não acomoda a distinção. A relação entre ele e o Pai, se realmente o Espírito Santo é uma pessoa, estou falando de relação porque eu posso atribuir ao Espírito Santo poder e mesmo assim ele pode ser relacionado entre o Pai e o Filho. Esse poder pode relacionar, eu estou falando de ser usado pelo Pai e pelo Filho, sem nenhum tipo de problema. Então, sua relação não acomoda a distinção, a diferença, mas extensão que ele está extensivo entre as duas pessoas, utilizável entre as duas pessoas. O que parece que o Espírito do Senhor ali, aí a gente agora entra para o texto de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 e 18, mas o meu aqui está separado 18, e é o mesmo de dizer que o Senhor é Espírito. Porque quando a gente ler aqui, por exemplo, ora, este Senhor é Espírito. Se este Senhor é Espírito, está falando que esta pessoa, ele é um Espírito. Não que ele tem um outro Espírito. Por exemplo, quando você lê João capítulo 4, versículo 24, vai falar que Deus é Espírito. Então existe essa distinção. Infelizmente, a gente não quer contradizer, mas a gente vai contra isso. Então, por exemplo, já até citei, né? É o mesmo de dizer o Senhor é Espírito. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 3, 17, a gente tem que associar na nossa cabeça, no nosso entendimento, João capítulo 4, versículo 4, 24. Ok? Fazendo isso, nenhum tipo de dificuldade. Existe um só Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 4. E um só Senhor, e um só Deus. Normalmente, teologicamente, esse versículo ele é tripartido. O que é um versículo tripartido? Ele vai ser dividido em 3 partes, mas podemos categoricamente utilizá-lo como sendo uma parte só. Ok? Eu posso fazer isso aqui agora? Posso sim. Você vai me ajudar? Vai compreender o que eu vou falar? Não vai me censurar e nem vai me chamar de herege? Se você não for fazer isso, eu vou ficar agradecido. Por isso que a gente está apresentando a dificuldade de distinguir o Espírito Santo do próprio Deus e do próprio Jesus. Eu teria outras referências para colocar aqui, mas não quero causar nenhum tipo de
desconforto teológico ao seu coração. Então, o que a gente pode fazer com um texto que um só Espírito, um só Senhor e um só Deus? Porque um só Deus é Deus. Deus é o quê? Senhor. Deus é o quê? É Espírito. Então, acabou o assunto. Não precisa ter nenhum tipo de discussão. Então, depois você lê o versículo... Eu botei o versículo 4 que é exclusivamente falando do Espírito Santo, mas você tem o versículo 5 e 6. Mas o Espírito de Cristo não é outra pessoa fora dele. O Espírito de Cristo não é outra pessoa fora dele. Porque senão nós não teríamos uma trindade, nós teríamos uma tétrade. Tá? Então, quando a Bíblia fala do Espírito de Cristo, a gente não pode pensar numa pessoa fora de Cristo. Por que quando a gente fala do Espírito de Deus, a gente pensa numa pessoa fora de Deus? Esse silêncio aí passou pela minha cabeça e passou pela sua também. Fica meio complicado. Porque todas as vezes que eu atribuí ao Espírito, falar do Espírito do Senhor, que é o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, eu atribuí uma outra pessoa fora dele, eu estou aumentando as pessoalidades dentro da divindade. Vamos lá. Então, o Espírito de Cristo não é outra pessoa fora dele, assim também o Espírito de Deus. Nós temos como base para isso, Romanos capítulo 8, versículo 9. Nem todo Espírito é o Espírito Santo, ou outra pessoa fora da divindade. Eu quero concluir aqui. Ou, na realidade, nem todo Espírito é uma pessoa fora de Cristo ou fora de Deus. Eu posso terminar assim. Nem todo Espírito, vou ratificar, nem todo Espírito é uma pessoa fora de Cristo ou uma pessoa fora de Deus. O Espírito de Cristo é uma pessoa fora de Cristo? Não. O Espírito de Deus é uma pessoa fora de Deus? Não. Porque senão nós teríamos, se o Espírito de Deus é uma pessoa fora de Deus, beleza, Espírito Santo. Mas o Espírito de Cristo nós teríamos uma tétrade. Aí as coisas ficariam complicadas. Para isso, para esse argumento final, eu quero utilizar Atos capítulo 16, versículo 7 e 8. Leia com calma, observe, para que você possa entender. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo é o poder de Cristo? O Espírito Santo é o poder do Pai? Isso não vai importar no funcionamento do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas como doutrina teológica, isso tem significado. Então você deve entender que tudo que você absorver referente à pessoa do Espírito Santo não anula a sua manifestação e importância na sua vida. O Espírito Santo hoje, como poder ou como pessoa, ele é o intermediário da manifestação do Filho em nossos corações. Jesus falou o seguinte: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Enviarei outro Consolador para que esteja convosco. Então o Espírito Santo ele está de uma forma direta e ativa exercendo a função do Filho em nossos corações. Então, se o Espírito Santo exerce a função do Filho em nossos corações, ele é pessoa do Filho ou ele é uma pessoa separada do Filho? Se é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, ele é uma pessoa fora de Deus ou ele é uma pessoa que manifesta e contribui com a obra de Deus? Fica aberto a questão, que Deus possa nos abençoar. Não deixe de deixar seu comentário, de curtir e compartilhar. Seu comentário vai ser muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento dentro dos assuntos que temos abordado aqui dentro da escola dominical. Queremos sempre trazer o conforto e o crescimento para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e tudo que falamos aqui deve ser bem analisado, bem examinado, para que você possa apresentar aos seus alunos não como um assunto objetivamente verdadeiro. Não é que eu estou querendo trazer mentiras e ilusões aqui. Não existe por exclusividade no meu coração enganar vocês. Mas é aquilo que eu estou abordando como subsídio teológico para que possa lhe acrescentar alguns pontos alusivos, tá? Mas nunca conclusivo. Você, por exemplo, o pastor Manuel Júnior falou isso aqui é verdade absoluta. Não, isso aqui deve passar por uma análise da sua parte e também dos seus alunos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.